sei lá, quando é que a gente vai passar no Congresso coisas que realmente mudam o Brasil, cara? Existe esse plano, assim, tipo, quando é que a gente vai reformar o sistema tributário, que é uma maluquice sem pé nem cabeça? Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Nesses 4 anos, você acha que acontece? Eu Não. acho que não. Eu vi até uma entrevista do presidente da Câmara, né, o Lira, falando hoje, depois da reunião que ele teve com o Lula, pedindo para o Lula que até o meio do ano ele quer levar para o plenário a votação da reforma tributária. Entendi. Mas eu não vejo isso acontecendo. Não vejo porque ninguém nunca se chega a um consenso da reforma tributária. Por quê? Porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder receita. Sim. Então o Estado não quer perder receita, o município não quer perder receita, a União não quer perder receita. Então, E nem as grandes empresas que têm vantagens hoje no Também código não querem- fiscal não querem perder, né? exatamente. Então, no meio dessa confusão, irmão, isso não vai acontecer. Um governo que não tem nem base, né? Não tem ainda uma base sólida na Câmara, não tem uma base sólida no Senado. No Senado até tem, mas na Câmara não. Então eu não vejo uma reforma tributária sendo aprovada. Eu falei, inclusive, esses dias na tribuna o seguinte, falei, pô, faz 6 meses praticamente que a gente tá vindo aqui para Brasília e não votamos absolutamente nada de relevante, porra. É verdade. Né? Nada, não teve assim. Teve a tentativa de votar o projeto de lei da censura. Mas que relevância isso tem? É uma relevância negativa, né? Exatamente. Sim. Mas só. E o Brasil é uma bomba relógio, velho. Porque a gente tem a reforma da Previdência, que todo mundo fica falando que foi uma mega reforma maravilhosa. Foi uma péssima reforma, porque ela não resolveu o problema. Ela só postergou o problema. Porque você ainda tem uma lógica de previdência que é uma lógica insensata. É uma lógica que depende de uma população com uma pirâmide etária que o Brasil já não tem mais. Onde os mais jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos. O que tinha que ser feito, e foi a proposta do governo na época, que era a capitalização, Que não passou. que não passou. Mas como não passou, a reforma que foi feita não foi um tampão, foi um tapa-buraco. Porque você tem uma lógica que no futuro vai causar uma inconsistência fiscal ao ponto da não ser solvente, Sim. das pensões não se pagarem, tá ligado? Sim. Então, junta isso e a gente tem um país que tá no mundo que tá passando pela 4ª revolução industrial com inteligência artificial e robótica e a gente só planta coisa. Como que a gente vai se tornar um país soberano, assim, como que a gente vai lutar contra os globalistas se a gente não desenvolve, se a gente não pode pegar petróleo no país, se a gente não diminui o custo de produção dos nossos produtos para ser competitivo internacionalmente? Pra onde estamos indo, cara? O Brasil tá indo pra onde? A gente tá indo pro buraco e é só aceitar? Não, a gente tá caminhando para ser eternizado como um país subdesenvolvido, em desenvolvimento. A gente não está pensando como países de primeiro mundo. A gente não está traçando uma meta do seguinte, porra, daqui 30 anos eu quero estar em tal lugar. Não existe isso no país. Até por conta do seguinte, pô, o presidente que entra desfaz tudo aquilo que foi feito no passado. O Lula está desfazendo tudo que o Bolsonaro fez. Pois é, Então, tentando, né? Tem algumas coisas que ele tá... Vocês estão conseguindo impedir, né? Exatamente. Barrar. Então, a gente tem uma visão, parece-me que a médio prazo, de país em subdesenvolvimento. A gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Pensar como superpotência, Como pô. superpotência. Então, a gente tem que começar a fazer política pública com essa meta. A reforma da Previdência, mesmo que você falou, é isso que você disse. Se tivesse passado a capitalização, pô, melhor cenário possível. Uhum. O Congresso foi contra. Eu era o coordenador do PSL, meu partido na época, na reforma da Previdência. E eles foram contra? É, Por que o que eles Congresso foram rejeitou. contra? Por quê? Qual que era o argumento que eles davam? A bancarização da Previdência, aqueles argumentos, parece de colegial, sabe aquele cara que não tem argumento? É o sistema bancário tomando conta. Pega um espantalho que todo Argumento mundo espantalho, odeia é isso aí. e manda. Entendi. Então não passou por conta disso. E o próprio presidente da Câmara na época, o Rodrigo Maia, eu acho, salvo engano, ele era contra. Então ele também atuou nos bastidores para desidratar a reforma nesse ponto. Daí passou lá, 10 bi em 10 anos era a economia, salvo engano. Tá, daqui 10 anos vamos ter que discutir de novo, porra. Sim. Né? Não Era, né? resolveu Porque daí com aquela votação do fim do ano passado, já vai gastar os 10 bi, né? Entendi. Liberou para gastar. Então,